Eu vou fazer uma pequena introdução agora do que a gente está fazendo aqui, e aí eu vou passar para a professora já para não roubar tanto tempo dela, tá? Bom, é importante que vocês saibam que esse é um projeto do Ela, nossa rede de ativismos, rede internacional de ativismos da Mídia Ninja, mas também de todas as mulheres que constroem esse espaço de cultura, comunicação e ativismo. Esse é um projeto que a nossa frente de formação, né, e debate de troca de conhecimento existe desde que a Ninja existe, muito antes disso. Então, a gente está há mais ou menos 20 anos pensando tecnologias de formação, troca de conhecimento, desde formação presencial à formação online. E aí, hoje, nessa aula, começa um ciclo específico voltado para mulheres, né? Um ciclo de formação feminista, onde a gente tem uma troca entre o Ela, que é a nossa frente de atuação, de debate de gênero dentro da Ninja e do nosso trabalho através da cultura, com a causa, que é a frente de apoio à maternidade. Então, a causa, em 2024, realizou também uma série de aulões de formação, e agora a gente vai fazer esses aulões também num escopo mais ampliado dos debates do feminismo, né? Hoje a gente vai falar sobre burnout materno, na próxima a gente fala sobre comunicação feminista. Em maio a gente volta para falar sobre saúde mental das mulheres, né, e das suas redes de cuidado. Em junho a gente tem duas aulas, em julho a gente tem duas aulas, no período eleitoral a gente tem mais uma aula, então daqui até dezembro a gente vai fechar aí nosso ciclo de 10 aulas. Então, estamos muito, muito felizes que vocês estão aqui para conversar com a gente. Eu espero que vocês saibam, assim, da importância de estar aqui. Essa aula teve mais de 500 inscritas, então a gente está muito animada por o que vai gerar de trocas. A Rede da Causa, especificamente, existe desde 2022 e vem, desde então, oferecendo apoio gratuito para mães em situação de vulnerabilidade na área jurídica e na área psicológica. Então, este aulão é muito importante para a gente. Entre as presentes aqui estão as advogadas e as psicólogas que atendem dentro da causa. Então, esse é um processo muito importante porque queremos também formar mulheres que formam mulheres, que atendem e acolhem mulheres, né? Então, tem esse quê também de vocês entenderem um pouco mais dos processos e dos problemas que as mulheres passam, para que a gente consiga prestar o melhor atendimento, seja no nosso coletivo, no nosso espaço de trabalho, de forma profissional. Então, eu costumo dizer que essa é uma aula, esse é um ciclo que vai para as ativistas que vão marchar no 8 de março, até para as presidentes de empresa que precisam entender melhor e acolher melhor as mulheres que estão nos seus espaços de trabalho. Bom, então era isso, essa minha introdução. Para fechar, quero dizer que esse projeto todo é realizado pelo Ela, em parceria com a Causa, com o apoio do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, através do Ministério da Justiça e do Governo Federal. Então, a gente tem esse apoio para a condução das próximas aulas que a gente está realizando. Bora lá, sem mais delongas, eu vou chamar aqui a nossa professora da vez, Roberta Massot. Roberta, dá um exemplo para gente, para eu já te Oi, colocar aqui. estão me ouvindo Oi! bem? Boa noite. Eu tô vendo que eu tô fixada aqui, mas é uma Eu vou onde eu não tô. te Ó, eu vou colocar você. Vou te colocar agora. Ai, peraí, deixa eu só me tirar aqui do Spotlight. E vou colocar as suas duas contas. Gente, deixa eu É, explicar. Boa noite, muito prazer. Eu sou a boa Roberta Massou. noite. Muito bem-vindas, sejam muito bem-vindas. Fiquei muito feliz, né, quando a Adri falou a quantidade de inscrições, eu fiquei assustada aqui. Opa, fiquei assustada e admirada e percebendo a necessidade, né, de nós falarmos sobre esse assunto, porque acaba sendo um assunto muito tabu. E eu tô assim, se vocês vão me ver assim, meio que dançando, porque eu tô com o meu celular aqui e o computador, a tela tá muito escura, tá? Então, não estou ignorando vocês. Eu vou olhar aqui para colocar o slide, mas vou tentar sempre ficar de olho em vocês também. E qualquer dúvida, qualquer coisa, pode me chamar, Roberta, queria falar isso, queria falar aquilo outro. É, Gostaria muito de agradecer, né, a Adri, a Nathalie, por ter feito esse contato comigo, pela confiança no meu trabalho. Estou me sentindo honrada de estar aqui com vocês.
Eu também sou mãe, eu vi um monte de mulheres botando, sou mãe, tenho dois filhos, tenho um filho, sou mãe solo, né? Eu sou mãe da Gabriele, de 13 anos, e da Rafaele, de 6 anos. Sou psicóloga, formada há 15 anos. Vou abrir aqui, só um minutinho. Ingrid, e ó, gente, se eu falar rápido também, vocês podem me interromper, tá? Eu vou só aproveitar, então, Roberta, para eu poder compartilhar a tela que vai apresentar, você precisa abrir o vídeo na outra tela também, tá? Só para você saber. Senão eu não consigo colocá-la Ah, aqui para tá. todo mundo ver. Mas independente disso, eu quero só dar dois avisos. Um da dinâmica, a Roberta vai começar agora e ela vai fazer essa aula dela, a aula até 8h40, 8h30, ela tem esse tempo. E aí o restante até as 9 é o tempo de tirada de dúvidas. Então, vai aí ouvindo, se preparando, anota a sua pergunta. As dúvidas, elas podem ser mandadas a partir das 8 da noite. A gente vai recolher e ler para a Roberta. Então, só para vocês saberem que não vai ter um momento a partir das 8h40 é hora que é para falar dúvida. Não, a partir das 8 horas pode digitar e mandar que a gente vai recolher e ler para ela no fim, para organizar e tentar juntar as que forem muito parecidas, enfim, para otimizar o tempo. E aí, o meu último aviso é que a partir de agora está valendo a lista de presença. Então, a Nathalie vai mandar o link aqui, é uma lista por link. Então, clica, responde e dá enter. Sem isso, a gente não contabiliza sua presença na aula. E é muito importante contabilizar para a gente conseguir ter um balanço legal, assim, de quem participou. Tá bom? É isso. Roberta, tá com você. A gente tá todo mundo aqui ouvindo e à sua disposição. Obrigada, muito obrigada, meninas. Então, vamos lá. Estão vendo a apresentação? Sim! Que ótimo, então. Deixa eu só diminuir aqui. Então, como eu estava falando, né, sou mãe da Gabriele, e da Rafaele. A Gabi tem 13 anos. Está sendo muito desafiador para mim. Não sei quem aqui é mãe de adolescente, mas fazer essa, como que eu posso dizer? Me transformar em mãe de adolescente tá sendo muito desafiador, né? Haja terapia. E tem a Rafaele, de 6 aninhos. E como eu falei, né, sou formada desde 2011 na Faculdade de Maria Tereza, Integral de Maria Tereza. Sou gestalt terapeuta, né, sou sexóloga, sou psicomotricista, atendo individual e também atendo casal, sou supervisora clínica e palestrante, escritora, inclusive, dia 4 agora acabou de sair o livro, né? Que eu fiz junto com, se eu não me engano, foram 9 autores com a Sandra Salomão. Também sou uma das idealizadoras do Encontro de Psis Negros do Rio de Janeiro, né, junto com a psicóloga Daiane, e uma das idealizadoras também, junto com a psicóloga Daiane, do Wakanda Kids. Não sei se vocês conhecem, que é o Encontro de Crianças Negras que a gente faz aqui no Rio de Janeiro também. Tá? E aqui está o meu arroba, meu Instagram, para quem não me segue, se quiser passar a me seguir, tá aqui, arroba Psi Roberta Massu, tá bom? Vamos lá. Primeiro eu queria ver que você anotasse, né? A Adria te pediu para botar no chat, mas se você puder anotar aí no seu celular ou então no papel, que você fizesse contato, como que você está chegando aqui nesse espaço, tá? Eu acho que isso é muito importante, assim, perceber o que que te chamou para esse tema, o que está te mantendo aqui, te fazendo aqui, se é por conhecimento, se é por validação, se é por conexão. Então, que você possa fazer esse check-up agora, você com você mesma, né? E depois, quando abrir para a gente compartilhar, que você possa compartilhar como você está chegando e como que você vai se identificando, o que que vai fazendo sentido, o que que não vai fazendo sentido para você até o final da aula, tá bom? Então vamos começar agora falando sobre a maternidade que ninguém vê. Quando falamos de maternidade, muitas vezes pensamos nas partes mais visíveis. É cuidar do bebê, da comida, dar banho, levar para a escola, brincar, né, colocar para dormir. Mas existe uma dimensão muito maior da maternidade.
que quase ninguém enxerga e quase ninguém valida também, né? Que é o que muitas pesquisadoras e profissionais chamam de a maternidade invisível. Todo o trabalho emocional, mental e organizacional acaba que se sustenta na vida familiar, né? Então, essa é a maternidade que ninguém vê. A carga mental da maternidade. Além das tarefas práticas, não estou conseguindo enxergar aqui. Ah, tá. Bem, gente. Além das tarefas práticas, muitas mães carregam uma responsabilidade constante de pensar, planejar e antecipar tudo que envolve os filhos e a casa. Como eu falei, vai vendo o que vai fazendo sentido para você. Isso inclui, por exemplo, lembrar das consultas médicas, organizar a rotina escolar, acompanhar os deveres de casa, comprar roupas quando as crianças crescem, lembrar dos aniversários e dos presentes também, né? Porque não é só dos aniversários, tem que lembrar dos presentes e dar lembrancinha. Reuniões e atividades, perceber quando o filho não está bem emocionalmente. Este trabalho mental acontece o tempo todo, muitas vezes sem pausa. Mesmo quando a mãe está trabalhando, descansando ou tentando dormir. Por isso, muitas mães dizem que a cabeça nunca desliga, vivem no automático. E isso é muito interessante, porque muitas vezes, uma coisa que eu sempre falo, né? Quando a gente está na rua, então se encontra em qualquer outro lugar e pergunta assim para a pessoa: ah, e aí, como é que você tá? A pessoa fala: tá tudo bem. Só que eu gosto de fazer uma roda, quando é roda de conversa, uma roda terapêutica, que eu falo assim: não, para e perceba como você está de verdade, porque no automático tá tudo bem, né? Ou então, talvez por não querer falar. Então, eu te convido também a pensar como você está hoje, sem falar no automático, está tudo bem, mas como você realmente está hoje, aqui nesse momento, aqui e agora. Muitas mães acabam sendo quem acolhe as frustrações dos filhos, media conflitos entre os irmãos, percebe mudanças de comportamento, tenta manter a harmonia dentro de casa, sustenta emocionalmente o parceiro, que é isso, além de ser mãe, às vezes ainda tem que sustentar emocionalmente o parceiro ou a parceria, né? Ou outros familiares. Esse esforço emocional constante é muito desgastante, principalmente quando não é reconhecido ou compartilhado. E tem um meme é cômico, mas é muito triste, né, gente? Porque assim, eu não sei se vocês já viram. A mãe, antes de sair de casa, vai deixar a criança ali com o pai, né? Vamos trazer um casal heterossexual, né? Então vai deixar ali com o pai. Aí a mãe separa a comida, separa a roupa, às vezes já dá banho na criança. Se tiver a criança tomando remédio, já separa o remédio, separa a quantidade, separa a hora que a criança tem que tomar o remédio. Aí vai lá, arruma suas coisas, tal, para sair de casa. O pai para sair de casa tô indo, né? Então, essa é a parte da carga mental que nós mulheres acabamos tendo, né? E é onde vem a solidão materna. Mesmo rodeadas de pessoas, muitas mães sentem essa grande solidão. Isso acontece por quê? Vem um cansaço, que é muitas vezes minimizado, né? É um trabalho que às vezes as pessoas falam: ah, mas você só fica em casa, só fica com seu filho, né? Então ele é minimizado, é desqualificado. Existe a pressão para que pareça tudo bem, para dar conta de tudo, que humanamente a gente sabe que é impossível, insustentável. E há o medo de julgamento, né? Ao admitir as dificuldades, ao admitir que não está dando conta. No final, a mãe que ama, a mãe maravilhosa, a mãe perfeita, né? Aquela mãe que está ali fazendo as coisas para o filho, cuidando da casa e tem que estar feliz, não pode perder a paciência, sempre carinhosa, como se uma coisa fosse diferente da outra, como se você se estressar, você não sei, não querer fazer alguma coisa para o seu filho, é como se você não amasse seu filho.
né? E que aí vem essa cultura da romantização, né, da maternidade. E uma coisa não tem nada a ver com outra. E isso acaba fazendo com que nós venhamos sentir culpa, muitas vezes, né? Se quiser sair sozinha, se quiser sair com os amigos, né? Com as amigas, para dar uma respirada, vem essa culpa muito grande. Por quê? Porque a mãe perfeita tem que estar 24 horas ali com o filho, tem que estar ali amando o filho, né? Agarrada ali na criança. E a gente sabe que a realidade não é bem assim, né? Por isso que a gente tem que começar a desconstruir, é importante a gente começar a desconstruir essa romantização, tá? Assim, muitas mulheres acabam vivendo a maternidade em silêncio, tentando dar conta de tudo sozinhas. Só ver se está certo aqui, gente. Tá certinho. Então, pensando nisso tudo, eu pensei nesse conceito do gaslight. Né? O gaslight nada mais é, ele é muito usado para relacionamento afetivo, né? Só que eu vejo o gaslight como um leque, tanto para trabalho quanto para relacionamentos de amizade, né? E pensei aqui no gaslight materno. E o que que é o gaslight? É quando uma pessoa, um manipulador ou uma manipuladora, né, pega a vítima e faz com que ela duvide de si mesma, das suas sensações, percepções, dos seus sentimentos. A pessoa fica confusa, achando que, poxa, peraí, será que é isso mesmo? Será que ele quis dizer isso mesmo? Né? E o gaslight materno nada mais é do que uma forma de manipulação psicológica em que a mãe é levada a duvidar da própria percepção, dos sentimentos ou da capacidade de cuidar dos filhos. E como o gaslight materno acontece? Ele pode ocorrer em diferentes contextos, né? Dentro da família, acho que é muito comum, principalmente o primeiro filho, no relacionamento com a parceria também, né? Isso pode ser casal heterossexual, casal homossexual, em ambientes médicos, gente, isso então, ambientes médicos, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei algumas vezes e, assim, me irritou muito quando cheguei na emergência com uma das minhas filhas e o médico ficou falando que não estava doendo nada, que aquilo era da cabeça da criança, né? Enfim, é uma situação onde eu vejo e reconheço como uma violência, né? Porque tá negando, desmentindo ali a dor do outro. Nas redes sociais, acho que é o que mais tem, né? Quando a gente coloca alguma coisa, vê alguma coisa e tem alguém ali escrevendo, e mais triste ainda quando a gente vê isso de uma mulher fazendo isso com outra mulher, né? Falando do filho de outra mulher, e entre as próprias mães. Em muitos casos acontece de forma sutil e repetitiva. E essa forma sutil, eu acho que é mais difícil da pessoa pegar, porque é isso, né? Aquela coisa velada. Porque muitas vezes a gente está acostumado, quando fala na palavra violência, a gente pensa que é num soco, em algo físico, né? Vamos dizer assim, em algo físico. Mas a violência sutil, essa violência da pessoa falar assim, não, você não está sentindo isso, que a pessoa está desqualificando, diminuindo a sua dor, né, a sua vivência, isso também é uma violência muito grande. Mas é isso, vem na sutileza e onde começa o pontinho de interrogação. Do será? Será que é isso mesmo? Será que eu estou passando por isso mesmo? Será que eu tenho o direito de ficar triste? Porque tem muita gente que fala assim, poxa, mas você está passando por isso, mas tem muita gente que está muito pior, né? Não sei se vocês já ouviram falar, né, isso, ou se você mesma fala isso, não, eu estou sofrendo, mas tem muitas pessoas piores do que eu. Alguns clientes falam isso para mim, eu falo, olha, mas a importância de validar a sua dor, isso é impagável, porque só você sabe o que você de fato está sentindo aí na sua pele, né? Então, alguns exemplos que eu trouxe aqui de gaslight materno, deixa eu só levantar aqui, onde a pessoa pode te falar assim.
Ah, você está exagerando. Todo mundo dá conta. Isso não é cansaço, é falta de organização. Você quis ser mãe, agora aguenta. Na minha época, ninguém reclamava. Seu filho está assim porque você não sabe educar. Você está muito sensível. E essa coisa do não saber educar, né, do saber ser mãe, eu acho interessante que muitas mulheres, é, amigas minhas próximas, né, elas compraram curso, compraram livro, fizeram algumas aulas, né, com doulas também, enfim. Só que uma coisa que eu falo, gente, não tem como, por mais que a gente leia tudo, saiba tudo racionalmente, é tudo maravilhoso, né? Só que emocionalmente é onde, vamos dizer que o buraco é muito mais embaixo, né? Porque às vezes a gente pode saber a teoria toda, mas emocionalmente toca em lugares muito profundos, até porque não é só, você não está ali com aquela criança, você, sua adulta, né? Muitas vezes você vai atravessar a sua criança interior também, né? Tocar na sua história, talvez de rejeição, de abandono, enfim, né? Então, quando alguém chega e fala, poxa, ter filho é muito fácil. Eu sempre falo, não é, não é. Educar não é fácil, ter filho não é fácil. E com o tempo, essas mensagens, né, essas mensagens lançadas, elas podem começar a fazer com que a mãe pense: será que eu estou exagerando? Como eu falei, né? Será que eu sou fraca? Que todo mundo dá conta, né? Só eu que não estou dando conta. E talvez o problema seja comigo. Então, essa mulher começa a duvidar de si mesma. E quais são os impactos do gaslight materno? Esse tipo de invalidação pode provocar a perda de confiança em si mesma, ansiedade, estresse, maior risco de burnout materno, sensação de solidão, pode até mesmo secar o leite do peito, né, devido ao tamanho do estresse, o aumento de culpa, aumento da culpa materna, e também pode gerar doenças psicossomáticas, né, como enxaqueca, pressão alta, diabetes, né? Então, são coisas que nós precisamos ficar muito atentos. Quando a mãe deixa de confiar na própria percepção, ela pode ignorar seus próprios limites e necessidades. E como que isso é importante, né? Porque a partir do momento que nós ignoramos os nossos limites e as nossas necessidades, nós damos permissão para o outro nos invadir, para o outro dizer o que nós devemos fazer ou não. Isso é um perigo e é um risco muito grande. Então, por isso é importante que essa mulher, né, passe a validar a sua própria experiência, como eu já falei. Se você está cansada ou sobrecarregada, se você está se sentindo cansada ou sobrecarregada, isso é real, mesmo que alguém minimize. Então, a partir de hoje, se você é essa mãe que está se sentindo cansada, sobrecarregada, e chega alguma pessoa e fala assim: ah, não, poxa, você não está cansada, não, você não faz quase nada, você só faz isso, só faz aquilo outro. Que você possa se apropriar do seu cansaço e da sua sobrecarga. Você possa se apropriar do sentimento, das suas sensações, de tudo que você está sentindo. Que você possa validar isso, tá? Para que você não seja violentada, né? Que você consiga dar esse limite para o outro. Buscar apoio seguro. Conversar com pessoas que acolham sem julgamento faz muita diferença. Estabelecer limites. Nem todos precisam opinar sobre sua forma de maternar, né? Nem todos devem, né? Não sei se você permitir, mas nem todos devem. Eu costumo brincar, às vezes, e quando a pessoa quer opinar alguma coisa, eu falo, ó, primeiro faz um Pix, né? Ou então paga alguma conta que aí
talvez a gente possa negociar, você opinar ou não. Procurar ajuda profissional. Psicoterapia pode ajudar a reconstruir a confiança interna e fortalecer a autoestima. E eu trouxe esses dois conceitos aqui porque eu acho importante, até mesmo para a gente fazer essa separação, né, do baby blues, da depressão pós-parto e do burnout materno. O baby blues, também chamado de tristeza puerperal, ele aparece entre o terceiro e o quinto dia após o parto. Pode durar até 2 semanas, né? Então, esses marcadores são importantes. Pode durar até 2 semanas. A principal causa é devido à queda hormonal, hormonal brusca, né? E aqui no Baby Blues, a mãe não costuma se afastar, né, emocionalmente de seu filho. Depressão pós-parto é um quadro de depressão clínica. Pode começar nas primeiras semanas e surgir até o primeiro ano após o parto, tá? E aqui a mãe talvez possa querer ficar longe, né, desse bebê, dessa criança. E chegamos no burnout materno. E o que que seria esse burnout materno? O burnout materno pode ser entendido como um estado intenso e prolongado de estresse associado às exigências da maternidade. Ele se manifesta por meio de uma exaustão física e emocional constante, tá? Então, o burnout já é constante, acompanhada de sentimentos de incapacidade, afastamento emocional em relação aos filhos e perda da satisfação nas atividades do dia a dia. Rapidinho, gente. E entre os sintomas mais comuns estão: ver se você se identifica, tá, com algum desses sintomas. E, se possível, faz um risquinho para ver quantos deles vocês estão vivendo hoje. Cansaço, cansaço físico e mental persistente, que não melhora nem mesmo após o descanso, irritabilidade e mudanças frequentes de humor, dificuldades para dormir ou sensação constante de fadiga, sentimentos de culpa, incompetência ou fracasso, distanciamento emocional em relação aos filhos, tristeza profunda e perda de motivação, isolamento social e dificuldade em pedir ou aceitar ajuda, porque tem que dar conta de tudo, né? Dores de cabeça, como eu falei, né, psicossomático, dores de cabeça, dores no corpo, crise de ansiedade ou pânico, esquecimentos frequentes e dificuldades de concentração e perda de interesse ou prazer em atividades que antes eram agradáveis, tá? Se você puder checar aí para depois a gente trocar. O burnout materno a partir de uma perspectiva interseccional. É necessário ter a conscientização que nem todas as mães vivenciam a maternidade nas mesmas condições. As experiências de esgotamento são profundamente influenciadas por fatores sociais como raça, classe, trabalho, acesso a políticas públicas, estado civil, território e desigualdades de gênero, né? Então, a intersecção, como que eu posso te explicar? Vamos dizer que, deixa eu fazer aqui, fazer aqui rapidinho, não sei se vai dar para vocês verem. Hum.
A intersecção, isso vai dar para vocês verem. Então, vamos dizer que é esse meinho aqui, ó. Essa meiuca aqui. E aqui eu botei mulher, negra, homossexual e classe média. Então, isso tudo, esse meinho, é tudo que fala, né, sobre essa mulher. Aqui pode ser também uma mulher, branca, heterossexual, classe média alta, né? Então, é importante a gente olhar para esses marcadores de quem é essa pessoa, de qual lugar essa pessoa está falando, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, ah, não é o meu lugar de fala. Quando a Djamila traz a questão do lugar de fala, é pensando nesses marcadores. Por exemplo, eu, Roberta, mulher negra, de classe média, heterossexual, mãe de duas, né? Tenho rede de apoio. Então, eu vou falar desse lugar que eu posso falar, tá? E por isso que a gente não pode deixar que o outro fala, pela gente, porque, como eu disse, só a gente sabe onde a gente está nesses marcadores. O burnout materno não é apenas uma questão individual ou psicológica. Ele também é resultado de estruturas sociais que distribuem de forma desigual as responsabilidades e os recursos disponíveis para as mães. Quando analisamos a maternidade sobre esse olhar, percebemos que algumas mulheres estão mais expostas ao esgotamento porque enfrentam múltiplas camadas de vulnerabilidade. Começar é com desigualdade de gênero, né? Mesmo com os avanços sociais, a maior parte do cuidado com os filhos e da organização da casa ainda recai sobre nós mulheres. Isso inclui o cuidado emocional dos filhos, gestão da rotina familiar, cuidado com os familiares, né? As tarefas domésticas, acompanhamento escolar. Esse fenômeno é conhecido como carga mental materna, que muitas vezes permanece invisível e pouco reconhecida. Quando essa responsabilidade não é compartilhada, aumenta o risco de exaustão e sobrecarga. E foi o que eu falei, né? Esses dias também estava vendo um vídeo sobre isso, da mulher que trabalha fora, chega em casa, tem que fazer né? Tem que botar ali os afazeres, fazer os afazeres de casa, é, ensinar o dever para o filho, e no outro dia começa tudo de novo. O homem, muitas vezes, não vou generalizar, né? Mas grande parte dos homens vai para o trabalho, chega do trabalho, vai, sei lá, toma um banho, come, deita para ver uma televisão, uma série, né? Um filme. Enquanto nós mulheres não paramos, muitas vezes, de trabalhar. Então, essa desigualdade acaba também fazendo com que o burnout sobressaia. Raça e racismo. Mães negras frequentemente enfrentam camadas adicionais de estresse e pressão social. Entre os fatores que contribuem para o burnout nessas mães estão o racismo estrutural, menor acesso a serviços de saúde de qualidade, maior exposição à violência social, necessidade de preparar os filhos para lidar com discriminação. E eu sempre abri uma coisa aqui para vocês, né? Eu sempre sonhei em ser mãe de menino e de menina, né? De ter casal. Só que nesse período eu não era uma mulher letrada. Apesar de ser negra, eu não era uma mulher letrada. E quando eu passei a ter letramento racial, eu agradeci muito a Deus por não ser mãe de menino. Porque ser mãe de uma menina preta já é difícil. Mas ser mãe de menino preto, principalmente depois que eu vi um TED, né, da Thaís Araújo, não sei se vocês já viram esse TED dela falando sobre o filho dela, dessa preocupação, né, de às vezes ele tá podendo ali correndo, tá correndo lá com os amigos, jogando bola, descalço, sem camisa, e os amigos dele, né, do filho, branco,
podia ficar à vontade, mas agora ele, por ser um menino negro, e se passar um carro da polícia, né, já tem que parar, já tem que levantar as mãos. Então, isso nós, mães negras, até no Grey's Anatomy também, né, tem um episódio que uma doutora, esqueci agora o nome dela, uma doutora também ensina isso para o filho, né, falando que se chegar a polícia perto, você para, se mesmo seus amigos correrem, você tem que ficar ali parado, você tem que levantar as mãos. Então, esse cuidado, mais essa sobrecarga, esse estresse, né, vamos dizer assim, esse estresse racial, também acaba nos atravessando, né, nós mães negras. Além disso, muitas mulheres negras ocupam empregos mais precários ou acumulam múltiplas jornadas de trabalho, o que intensifica o desgaste físico e emocional. Classe social e desigualdade econômica, né? A condição socioeconômica também influencia profundamente a experiência da maternidade. Mães em situações de vulnerabilidade podem enfrentar dificuldades de acesso a creches, insegurança alimentar, moradia precária, jornadas extensas de trabalho, ausência de rede de apoio. Enquanto algumas mães conseguem terceirizar parte das tarefas domésticas, outras precisam lidar sozinhas com todas as demandas. Essa desigualdade amplia o risco de esgotamento. Pensando aqui, antes agora me veio aqui na minha cabeça, né, a questão do Instagram. E muitas vezes tem essas blogueiras, né, essas influências que têm filho, e daqui a pouquinho já está magérrima, e está correndo, e está, enfim, fazendo mil atividades. E a gente aqui, nós, né, aqui, meros mortais, ficamos, ai, caramba, olha fulana, poxa, fulana tá fazendo isso, fulano tá fazendo aquilo, poxa, teve filho ontem. Só que a gente esquece toda a equipe que está por trás de fulano e de ciclana, né? Então, por isso que quando, mais uma vez, vou bater nessa tecla, por isso que quando alguém desvalidar, desqualificar o que você está sentindo, que você, a partir de hoje, não permita, né? Que você possa se apropriar da sua dor, do seu cansaço. Filhos com necessidades específicas, mães de crianças com condições como, né, mães atípicas, autismo, TDAH, deficiências físicas ou cognitivas, doenças crônicas. Costumam lidar com demandas adicionais, como terapias, consultas médicas, adaptações escolares e preocupação constante com o futuro dos filhos. Eu não sei se aqui tem alguma mãe atípica, mas no momento eu trabalho em uma clínica especializada, né, em crianças autistas. E muitas vezes eu faço acolhimento familiar com essas mães, né? E eu falo com essas mães porque, infelizmente, a maioria dessas mães são mães solos. São mães que os pais, assim que as crianças receberam o diagnóstico, o laudo, né? Os pais abandonaram. E muitas delas chegam e falam, Roberta, eu não estou aguentando mais. Eu tenho que ir para a escola, tenho que ficar lá na escola. Eu tenho que, todo, de segunda a sexta, tem fono, é psicopedagoga, é psicólogo, é TO, e eu fico pensando como essas mulheres dão conta, né? Algumas falam assim, nos chamam de guerreira, mas eu não sou guerreira. Agora vi aqui, tem uma mãe solo, né? Então, é isso, assim, quando eu trago essa questão da interseccionalidade, é você poder falar desse seu lugar de mãe solo, de mãe atípica, de mãe branca atípica, mãe preta atípica, mãe preta solo, enfim, né? A gente olhar esses marcadores e você se apropriar cada vez mais disso, tá? Mais do que você sente. Então, essa carga emocional e logística, que muitas vezes também é isso, né? Que é uma terapia em um lugar e a outra terapia em outra cidade, né? Então, essa logística também pode gerar um nível elevado de desgaste. Território e acesso a políticas públicas.
O lugar onde a mãe vive também influencia sua experiência. Diferenças de acesso podem incluir serviços de saúde, transporte público, escolas e creches, programas de assistência social, espaço de lazer e apoio comunitário, né? Porque dependendo do lugar, né, a pessoa não pode nem deixar a criança ali um pouco para brincar, né? Porque os recursos, as mães acabam assumindo ainda mais responsabilidades sozinhas. E o que essa perspectiva nos ensina? Né? Eu vou acabar repetindo algumas coisas que eu já falei, que é pensar o burnout materno de forma interseccional nos ajuda a compreender que o esgotamento das mães não é apenas resultado de fragilidade individual ou falta de organização. Então, eu vou repetir: o esgotamento das mães não é apenas resultado de fragilidade individual ou falta de organização. Muitas vezes ele está relacionado à desigualdade social, ausência de políticas públicas, divisão injusta de trabalho no cuidado e pressões culturais sobre a maternidade. E agora eu trago essa reflexão para vocês. Que apoio você teve, ou apoios, né, que você teve, ou tem, ou não teve e não tem na sua maternidade? Você puder fazer agora uma linha do tempo, né, desde quando seu filho nasceu, sua filha nasceu, você pensar nisso. Qual rede de apoio? Quem te apoiou? Quem esteve do seu lado? Ou quem não teve, ou se você não teve. O que você gostava de fazer, ou que você gosta de fazer, que você não faz mais hoje? Fazendo contato com isso e faz contato também com o sentimento que vem a partir do momento que você tem essas lembranças, tá? Outra pergunta: quem cuida de você? E às vezes você cuida do filho, marido, da esposa, de cachorro, da casa, do trabalho, mas quem cuida de você quando você está doente? Tem muitas mães que falam isso, né? Eu não posso ficar doente. Não posso ficar doente porque não tem ninguém para cuidar de mim. Então, quem cuida de você? Qual foi a última vez que você se permitiu descansar de verdade, sem sentir culpa? Você lembra? Consegue lembrar? E quais violências silenciosas estão sendo naturalizadas ou que foram naturalizadas por você algum dia? Se você quiser escrever, né, ou tirar uma foto para depois você mesma fazer essa reflexão. Quem faz terapia, né, depois levar para terapia. Mas acho que são pontinhos importantes para pensar, até mesmo para ver quem é você, quem é a mãe que está aqui hoje. E lá no início da nossa aula, eu pedi para que você, né, fosse se percebendo de como você estava chegando aqui, o que fez com que você chegasse aqui nesse espaço, o que te chamou desse tema, né? Se foi para conexão, se foi para aprendizado. Roberta, vou te interromper um segundinho só para falar que a partir de agora a gente está recebendo perguntas para a Roberta no fim da aula, tá, gente? Então, por favor, já pode ir mandando que a gente vai anotar aqui no fim, a gente repassa para ela. Tá ótimo. Aí foi certinho, então. Nem combinamos. Não sei se eu corri muito, mas aqui estão, né, as minhas princesas, a Gabi e a Rafa. Inclusive, pensando, né, agora eu olhei para a Rafa e lembrei disso.
A minha segunda gravidez, ela foi uma gravidez de alto risco, porque ela veio depois do infarto. Eu tinha 32 anos quando eu infartei, a Gabi tinha 4 aninhos, né? E eu me vi uma mãe completamente diferente, porque também tem isso, né? Muitas vezes a gente fala assim, eu sou uma mãe assim, eu sou uma mãe assada. Eu me percebi a mãe da Gabi de uma forma e a mãe da Rafa de outra forma, né? Não no sentido de não ser carinhosa, brincalhona, de dar limite, né? Mas no sentido de aproveitar mais as meninas, né? Aproveitar mais a vida. Eu acho que justamente por conta desse susto, né? De tentar reduzir mais a carga de trabalho, né, tudo mais, por conta desse susto que eu levei e pensando nisso, né, o que que vale a pena? Porque o estresse era tão grande, tão o dia a dia, né, estava tão estressante que acabou acontecendo o que aconteceu comigo e eu passei a ver a vida e a maternidade de uma outra forma, sabe? Não estou dizendo aqui que eu não dou meus berros, que, como eu falei, né, tem ali o cantinho do pensamento, mas hoje eu me percebo uma outra mãe, tá bom? Então aqui tá mais uma vez o meu arroba. Eu pedi permissão também para a Drid, né, para falar com vocês. Como o Otávio falando assim, da importância da gente ter essa rede de apoio, eu pensei em abrir um grupo de mães. Então, se você tiver interesse em fazer parte desse grupo, que você possa entrar em contato ou pelo Instagram mesmo, ou então por esse WhatsApp ou por e-mail, né? O nome do grupo vai ser Colo para quem dá colo, tá? E me chama por ali que depois eu converso melhor com quem tiver interessado, tá bom? Então, eu vou fechar aqui para a gente abrir para as perguntas, para essa troca. E mais uma vez, obrigada. Boa, boa, gente. Vamos lá. Oi, gente, como vocês estão? Uma pergunta levemente difícil depois dessa aula, confesso, porque até eu, ao longo da aula, fui indo assim, murchando um pouquinho, sabe? É um sentimento duplo de realização do assunto, e se te deixa triste, tem que conectar com isso, e ao mesmo tempo nomear e reconhecer coisas que todo mundo vive. Então, daí isso acaba te dando um certo alívio e clareza, né? Então, é um sentimento misto, um sentimento de se reconhecer uma coisa não muito legal. Bom, a gente tem algumas perguntas. Roberta, me diz como você quer fazer, se você está fazendo uma a uma. Quer que eu junte umas três? Como você prefere? Ai, pode ser uma a uma, para Boa, ajudar. ó, a última pergunta que a gente tem aqui anotada pergunta quais os caminhos possíveis para um tratamento do burnout materno, visto que a demanda materna é uma demanda que não dá férias, ou seja, parece uma doença que reincide, né? Você se cura, aí passa um tempo, volta, se cura porque o ponto de contato que gera o estresse, ele é contínuo. Ele não vai parar porque você se curou, entre aspas, né? É que é um processo, não é um remédio que você toma. Essa é a primeira pergunta. Sim. O tratamento ele pode ser é, uma coisa que eu penso muito, não ficar sozinha, você compartilhar, poder compartilhar suas dores com pessoas de confiança. Terapia, se você puder, né? Às vezes, se você não tiver, se for uma pessoa que não tiver condições de fazer, tem faculdades de psicologia que tem uma parte chamada SAP, né? E lá, geralmente, ou é de graça o atendimento, ou é um valor simbólico, R$ 5, R$ 10. Então, se tiver também alguma faculdade perto da sua casa, caso você não consiga, né, arcar com esse valor, com o valor da terapia, procure esses SPAs de faculdade. Medicalização também, né? Fazer esse tratamento. Mas eu acho que uma das coisas muito importantes assim, é o não ficar sozinha. Porque eu acho que nós mulheres, quando a gente, seja para qualquer coisa, né? Quando a gente se une, é uma potência muito grande.
É para falar sobre relacionamento amoroso, sobre amizade e também sobre essa vida materna, tá? E se Boa. você também conseguir, né, ter uma rede de apoio, buscar rede de apoio, pessoas de confiança, né, para compartilhar com você, ficar um pouco com seu filho, sua filha, para dar uma descansada. Alguém até botou assim, descansar, isso existe? Exatamente. É, na hora que estava explicando ali o conceito e recomendando descansar, é, a reação foi alta, foi nesse lugar mesmo. Bom, a outra É, pergunta que a gente tem aqui é como diferenciar o burnout de uma depressão perinatal? então, como eu tinha falado ali, a depressão, no caso, né, ela dura até 1 ano de vida, vamos dizer assim. Ela pode durar até 1 ano de vida. Agora, o burnout não. O burnout, ele não tem, vamos dizer, uma data, né, um tempo limite. Muitas vezes também na depressão a pessoa fica irritada, fica nervosa, fica triste, o humor também fica balanceado. E no burnout também tem essa questão desse afastamento emocional dessa mulher, dessa mãe, né? Tem essa diferença também que é muito importante, tá? Boa. Eu vou ler a última pergunta que está registrada como pergunta. Tem algumas outras que eu vou ler para você, mas aí a gente vai desenvolvendo. Tá, É, e rapidinho, Adriane, se puder também, eu queria ouvir, né, que eu vi que muito, pena que não dava para ficar lendo, até evitava para não me perder, mas uhum, algumas mães compartilhando algumas coisas, se puder também alguém, né, compartilhar, assim, sua vivência, acho que seria legal, boa, assim, até para a gente saber que a gente não está sozinha, né, somos ah, mães boa. todas sozinhas. A gente pode combinar assim, gente. A gente pode abrir para 5 mulheres, e daí vocês podem levantar a mãozinha aqui. Acho que com o tempo que a gente tem seria isso. E aí cada uma vai tomar cuidado para fazer falas de até 3 minutos, para a gente não perder tanto o fio da meada aqui, tudo bem? Ótimo. Ótimo. Então a gente já tem duas aqui, a Laiane e a Leila, e aí quem quiser ir levantando a mãozinha para a gente ver depois. É, Tá, uma última pergunta que eu tenho aqui é: eu não sou mãe, mas acho que mesmo com esse conhecimento maior do feminismo e educação dos filhos, faz uma pressão por educar e criar elas com uma virada mais feminista, sobretudo falando sobre a educação de homens. É uma pergunta sobre isso, né? Sobre como lidar com essa criação dos seus filhos para ter isso em conta para que eles não reproduzam essas violências com você. Algumas mulheres ao longo do processo da sua aula comentaram aqui de que este não é um processo que acontece só nos primeiros anos, né? Quando ela está completamente codependente de você. Quando seu filho vai crescendo, ou seu filho e sua filha vai crescendo, você continua com cansaço conforme as atividades dele aumentam. E daí isso, como é que tem essa criação entendendo que você precisa também criar o seu filho, sua filha e seu filho para não reproduzir essas violências contra a mãe. Violência, eu fiquei agora um pouco perdida. Violência o quê? A Do pressão burnout? psicológica mesmo, toda a pressão de performance da mãe. Ah, sim. A primeira coisa com filho é dar o limite, né? E se tiver. E assim, uma das coisas muito importantes, né? A gente está vendo o quanto o feminismo está em alta, porque se a gente parar para pensar, acho que a base do burnout, para mim, tá? Falando eu, Roberta, a base do burnout, para mim, é essa sociedade machista que a gente vive, né? Machista patriarcal que a gente vive. Porque é isso, assim. É como se a responsabilidade daquela criança fosse somente para nós mães. Então, até falo com as minhas amigas, né? Principalmente as mães de meninos, para elas ensinarem os filhos a serem feministas, para ensinar a compartilhar, né, também as tarefas de casa, a respeitar sempre uma mulher, uma menina, né? Porque senão realmente foi que a pessoa perguntou aí, né? Esse próprio filho, essa própria filha vai reproduzir essa violência achando que só nós mulheres, só nós mães temos que cuidar, temos que fazer, temos que
acontecer enquanto o pai só vai trabalhar e arcar financeiramente. E não pode ser assim, né? Não deveria, pelo menos, ser assim, né? Não sei se eu respondi, gente, mas é o que veio aqui, Acho, né? acho que sim. Eu vou ler uma pergunta que surgiu e aí depois eu libero as meninas que estão inscritas. É, a Wanili falou: Eu sinto que estou distante de ter um descanso mais pleno por enquanto, mas identificar e desromantizar me fez enxergar e mudar muito o meu maternar para lidar melhor com tudo isso. Essa seria a chave para ajudar a reduzir o burnout materno em massa? Desromantizar? Com toda certeza. Com toda certeza, porque é isso, a romantização é a questão que eu até falei, né? Da gente ficar, ter que ficar, a mãe tem que amar o filho incondicionalmente, a mãe tem que cuidar do filho, a mãe tem que sair somente com o filho, a mãe. Então, assim, esses ter que, e principalmente com a criança, acaba nos sobrecarregando, porque não é só, nossa vida não é só a criança, né? E uma dificuldade que muitas vezes nós mães, nós mulheres também temos, que é voltar a ser mulher, que é voltar a ser um ser desejante, né? Que é voltar por exemplo, a fazer coisas que não fazia, que gostaria, que gosta de fazer, né? Então, a gente conseguir quebrar, tirar essa romantização da maternidade, isso é, para mim, é um grande avanço, assim. Com certeza é uma forma de da gente não entrar no burnout materno. Tá? Uma das formas também, né? Boa. Antes de mandar, tinha uma pergunta que as meninas tinham feito sobre o link. É, elas perguntaram se elas podem mandar o link do grupo que você vai organizar para mulheres que não estão presentes aqui, para mães que elas conhecem, enfim, para fazer essa troca. Ah, sim, sim. Ah, e lembrando, gente, é uma coisa importante, que isso não tem a ver com aulão, tá? Isso é um projeto meu, tá bom? É importante lembrar disso. Mas pode sim. Quando vocês me chamarem, eu vou passar tudo direitinho para vocês, tá? Boa. A Mariana fez uma última pergunta aqui de como lidar com a culpa de ser uma mulher, independente de ser mãe, a carga específica de ser mulher. Baixo patriarcado. Ah, é a culpa de ser mulher. Isso é muito profundo, né? Eu fico pensando assim, acho que entra em várias camadas. Primeira coisa, acho que é o que faz com que você sinta a culpa de ser mulher. Acho que Boa. já, eu acho que é importante você refletir, porque muitas vezes são introjeções, né? Coisas que colocam na nossa cabeça que a gente aprendeu desde criança e que a gente vai engolindo, 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 engolindo e toma aquilo como uma verdade absoluta. Né? Então, assim, a culpa de ser mulher, por quê? Quem ganha com isso, com essa culpa? É importante pensar nisso também, tá? Boa. Eu li aqui rapidinho que alguém falou que o trabalho de cuidado precisa ser compartilhado. Eu ouso dizer mais, o trabalho de cuidado tem que ser remunerado. Depois vocês podem procurar aí dentro das cidades de vocês que vereadoras, se tem mulheres eleitas e que mulheres estão pautando sobre isso, porque é uma questão real. Igual a gente fala sobre a renda fixa ou aposentadoria, por exemplo, o trabalho invisível ser remunerado já é um projeto de lei em algumas partes do país. Então, busquem isso, se informem e pressionem as suas legisladoras locais. Eu vou compartilhar, vou liberar aqui a Laiane para começar e vou só lembrar de que são 3 minutinhos, tá, gente? Para a gente não estourar o tempo. Uhum. Laiane, pode falar. Sumiu. Olá, oi, estão me ouvindo? Sim, Então, boa noite, gente. Roberta, muito bom te conhecer, ainda que virtualmente, muito bom te Ah, ouvir. Essas reflexões proporcionadas aqui para nós, esses conhecimentos trazidos, isso tudo é muito importante, contribui para a gente. Eu ainda não sou mãe, pretendo ser, mas ainda não sou.
Mas eu sou assistente social em uma escola pública no interior do Nordeste, mais precisamente no estado do Piauí, sou piauiense. E algo que me deixa bastante angustiada, para além de inquieta, assim, com essa problemática que eu observo no meu dia a dia há 12 anos, né? É o seguinte, são famílias, a maioria, a grande maioria das famílias desses alunos, que vai do ensino médio até o ensino superior, né, que a gente atende nessa unidade de ensino, a grande maioria são de famílias pobres. E também há uma quantidade considerável de que a mãe é que é, né, a responsável por aqueles filhos, filhas. E esse burnout materno, ele é muito frequente em muitas mães. Mas você falou no início da sua fala, muito interessante, essa questão da interseccionalidade, né? Que isso realmente precisa ser considerado. E falou do território. E aí eu quero fazer um comentário, né? Um comentário, uma provocação. Nesse território em específico onde eu atuo profissionalmente e moro também, é uma cidade pequena de 20 mil habitantes, e aqui não se tem essas escolas essas clínicas escola, né? Porque não tem faculdade, universidade aqui. E até tem EAD, né? Aqueles polo EAD, mas não tem clínicas escola. Tem o sistema SUS, claro, mas ele é muito sobrecarregado, porque são poucos profissionais, e quando tem, ele tem por algum período e depois não tem mais, e enfim, fica nessa infrequência constante. E eu percebo assim, né, aqui em específico, eu acho que também em muitas outras cidades, assim, na nossa sociedade em geral, mas sobretudo nos interiores aqui do Nordeste, o machismo ele é muito, muito, muito marcante, muito forte, mas muito forte. E aí Imagino. essas mães, elas não têm, por mais que elas tentem desabafar, conversar, elas não conseguem ter apoio ali dentro da sua família, até mesmo com outras mulheres, porque é um machismo que já está muito enraizado, Sim. né? E pelas próprias mulheres. Gente, é muito forte o machismo aqui. Principalmente aqui. Eu Estrutural, sei né? que de uma forma geral, eu sei que de uma forma geral, mas em específico aqui é muito forte. E aí, assim, algo que eu fico constantemente pensando assim, que poderia ter mais estratégias de atendimento através de terapia, psicoterapias de forma remota, online. Porque acesso à internet hoje, e eu posso afirmar com base nesse território, inclusive zonas rurais, todas têm acesso à internet, né? E aí, assim, eu acho que poderia pautar os governantes, né? Os gestores públicos poderiam elaborar, pautar e implementar serviços, estratégias através dessa política de cuidado, né? Inclusive tem agora a Política Nacional de Cuidado, mas que pensasse em estratégias de forma remota, de forma através da internet, para pensar nessas mulheres, nessas mães, que no seu território não tem mesmo. E quando tem, é muito sobrecarregada, é uma demora excessiva para atendimento, e aquela mulher está ali naquele sofrimento, carregando sozinha. Então, eu acho, é uma provocação minha, né, uma reflexão que eu faço com base na minha observação, de que precisa também pensar nessas estratégias para essas mulheres, para essas pessoas de um modo geral, que não estão nos centros, nos grandes centros urbanos, que não estão nas capitais e precisam também desse atendimento. É isso, muito obrigada. Obrigada, Ana. Importantíssima a reflexão. Boa. Leila, tá com você. Leila, deixa eu procurar. Pronto. E- Oi, Oi. boa noite. É que eu tava testando aqui o microfone, tava desligado. Aí você disse que tá comigo, minha filha. Vocês estão brincando de pega-pega. Muito bom, muito bom. Boa noite a todas. Roberta, que prazer te ouvir. Que prazer ouvir também a Mana que falou agora, me esqueci o nome dela. Eu não pude deixar de me desaguar aqui durante a sua fala, todas elas muito pertinentes. E aí você validou uma coisa que eu vinha pensando há muito tempo, que eu não tinha certeza, que era sobre a depressão pós-parto, porque eu me lembro de ter ficado o primeiro ano
depois que a minha filha nasceu, com uma tristeza e ao mesmo tempo eu não sei se era uma raiva, mas não era bem uma raiva, mas era uma tristeza muito estranha, assim, porque ao mesmo tempo eu tinha a responsabilidade de ter que cuidar dela, que era muito, muito, muito bebê e tinha zero culpa de nada, e eu não conseguia assimilar aquele sentimento todo que era tão estranho. E eu me lembro que eu não conseguia me perceber assim, mulher, pessoa mesmo. Eu achava que, sei lá, que eu tinha me tornado uma coisa, eu não conseguia mais saber quem que eu era. E eu passei um ano inteiro em negação do parto, do, da aparição, de tudo, assim. Foi muito estranho, mas agora que você falou que, porque foi um ano exatamente, eu me lembro exatamente que assim que ela fez um ano, foi que um dia, assim, eu olhei para ela e falei, cara, é isso, agora ela tá aqui, eu tô aqui e a gente vai seguir, mas eu fiquei um ano, assim, nesse lugar, nesse lugar que eu não sabia que era esse o nome, né? Eu ouvia falar muitas vezes de mulheres que teve depressão pós-parto, mas eu nunca tinha me apropriado disso, né? Porque, assim, não era meu lugar de fala também, enfim. Eu me lembro de muitas vezes que eu estava ali no meio do olho do furacão e eu pensava em maneiras assim de acabar com a minha vida, de acabar com tudo. Gente, é uma coisa que é real mesmo, assim, acontece verdadeiramente com mulheres e eu fiquei, meu Deus. E aí agora, aí a gente sai desse lugar e vai para esse burnout que assim, me atravessa em todos os lugares aqui que a Roberta disse, que é na condição de mulher, mulher preta, mulher pobre. É, eu moro aqui na Asa Norte, né? Que não é um bairro periférico, mas eu sou uma mulher periférica. E aí desculpa, é porque eu chorei tanto que agora eu tô conseguindo nem limpar a garganta. Não É, precisa. tem uns 2 anos que eu decidi investir em mim no sentido de falar, eu só tenho uma maneira de talvez eu conseguir mudar o rumo da minha vida e talvez seja por via da educação. E aí eu decidi que eu ia estudar, e aí já tenho 2 anos que eu estou estudando. E desde que eu comecei a fazer isso, eu comecei a informar para as pessoas, né, que agora eu ia fazer isso e que eu só ia parar quando eu acabasse, porque eu não ia aceitar mais emprego de base, nem trabalhar na casa dos outros, nada contra, não é isso, mas é porque eu venho desse lugar. Eu vim morar em Brasília com 9 anos, porque eu vim para morar na casa de uma família branca, crente, que diziam que eu ia acessar a educação e isso nunca aconteceu, então eu tive uma evasão escolar aí até os 20 anos, que foi quando eu consegui um primeiro emprego, e aí eu pude fazer um EJA, e agora com 36 anos, com 37 anos, é porque eu fiz recente, em março, agora em março aí eu acho que ainda estou com 36, é que eu estou terminando minha primeira graduação, e no meio desse processo eu conheci uma professora branca que estava lendo meu trabalho de TCC e ela achou que a minha escrita era muito forte e aí ela achou que eu deveria suavizar a minha escrita e eu falei que eu não ia fazer isso Ah, que e bom. ela fez isso na minha frente, falou, olha, você pode usar inclusive a inteligência artificial para fazer isso. Eu falei, eu não tenho intenção de fazer isso, eu estou escrevendo isso e é nesse lugar que eu quero continuar. E aí essa foi o primeiro choque, assim, o segundo foi quando eu disse para ela que eu não usaria referências brancas no meu trabalho, que eu usaria mulheres e mulheres negras, e aí ela falou, ah, mas a gente tem que ver se tem, e aí ela começou a pesquisar naquelas bases de dados científicas, né, ali para ver se tinha mulheres negras com artigos publicados, e aí, enfim, veio uma enxurrada, e eu também nunca tinha pesquisado, então eu também não sabia se teria, principalmente falando sobre o tema que eu estava trazendo, que é esse, maternidade negra, enfim, aí ela ficou impressionada assim com tudo que eu fui trazendo, porque ela viu que era real mesmo a partir dali desse processo, né, que eu estava fazendo o trabalho, e ela me acompanhando, porque ela era professora da disciplina na época, então ela tinha que ler o meu trabalho.
Foi interessante porque depois ela entendeu que eu não mudaria a minha forma de escrever. Aí ela mesma começou a me auxiliar com a escrita, começou a me trazer artigos para eu publicar, porque ela acha que a minha escrita tinha muito a contribuir, enfim, porque ela nunca tinha tido contato com nada daquilo que eu estava escrevendo. E hoje, terminando a graduação agora, eu estou prestes a entregar meu TCC, eu já estou me preparando porque eu quero muito ir para o mestrado, mas, assim, todos os dias eu choro, Oh, querida. todos os dias eu tenho vontade de desistir, todos os dias eu acho que eu não vou conseguir. Uhum. Quando você estava falando aqui das coisas para a gente marcar. Aí eu comecei a marcar todas as coisas. Ultimamente eu tenho percebido que eu mal consigo respirar, principalmente quando eu tô comendo, porque eu sempre tô comendo muito rápido para conseguir fazer tudo. Eu estava recebendo auxílio, bolsa, permanência da instituição, mas aí eles, nos meses de férias, não pagam, e aí eles demoram muito para pagar, enfim, essa questão toda que é a verba pública. E aí eu atrasei meu aluguel, um monte de coisa, e comecei a acumular essa dívida do aluguel, o proprietário pedindo imóvel, e ele sempre foi muito compreensivo comigo também, sempre foi muito correta. Mas aí isso tudo começou a acontecer. Eu falei, cara, eu não sei o que fazer, porque aqui onde a gente mora, sou só eu e minha filha, a gente não tem rede de apoio. A rede de apoio, no caso, é a escola. A minha família mora no interior e ela só estuda em um turno, que é à tarde, de manhã ela vai para aula comigo. Enfim, eu me senti sobrecarregada, não sabia o que fazer. Aí eu entrei num grupo de estudos de mães da UFRJ, as meninas falaram: ah, vamos tentar fazer uma campanha para ver se você consegue arrecadar alguma coisa. Aí, enfim, eu consegui arrecadar um dinheiro para comprar o material escolar do meu filho, mas não deu para poder liquidar a dívida do aluguel, eu tive que renegociar com. Enfim, todas essas questões me atravessando, e cada vez mais eu percebo que a questão de raça, de gênero, de classe, ela é um marcador que ela de fato nos marca e nos atravessa e deixa implícito assim que essa condição de mulher negra, pobre que a gente carrega é uma é como se fosse um marcador que diz assim, você esse lugar aqui é o seu lugar e você não se atreva a sair desse lugar, porque se você se atrever a sair desse lugar, a gente não vai deixar, porque todos os dias aqui a única coisa que eu sinto é que parece que quando eu levanto para ir, para fazer tudo e todos estão me empurrando para a margem. Assim, desculpa usar esse lugar como desabafo, mas é porque tudo que você falou me atravessou muito. E, assim, muito obrigada também pela escuta, de todas. Desculpa aí ter usado esse tempo para isso. Espero não prejudicar ninguém com a minha fala. E é isso, eu acho que eu não ia conseguir não falar sobre isso depois de tudo que você trouxe. Leila, que bom que você falou. Sinta-se abraçada e não peça desculpa por você sentir. Não se desculpe por sentir, tá? Eu queria muito poder te dar um abraço agora, muito, muito mesmo. Estou muito tocada com o seu relato. É, espero que você consiga, seguir, não desistir. Não desistir, porque isso que você falou é muito real, né? Essa sociedade tenta nos colocar em alguns lugares, e geralmente lugares de subserviência. Então, que você possa se fortalecer cada dia, não sei como, né? Mas qualquer coisa, eu tô aqui, me colocar à disposição para a gente trocar depois, tá bom? E muito obrigada pela sua coragem, por ter compartilhado a sua história aqui com a gente. Obrigada, obrigada, Roberta. Obrigada, Leila, de verdade. Acho que a gente acaba servindo também de um momento da gente acolher e se ver um pouco na sua dor, entender e reforçar o porquê que a gente está aqui.
qual que é a importância desse espaço. E é isso, não se sinta culpada, não peça desculpas. E eu queria também aproveitar e reforçar de que essas vitórias que você tem conseguido, que planeja conseguir cada vez mais, elas não precisam ser lineares. Se você precisar pausar um ano, voltar depois, se organizar, as vitórias elas têm o mesmo valor. Não, a gente tem entre nós aqui vários exemplos de mulheres que começaram a estudar e trabalhar no que quiseram depois de muito tempo, então, às vezes até pós separar, ou pós a morte do marido, ou pós, enfim, esses marcadores de tempo, eles são todos, se instalou na sociedade que tem uma hora certa para fazer as coisas, mas não é assim que funciona na realidade. Então, sinta-se abraçada e a vitória é sempre vitória, independente do tempo que ela aconteça. É, É, Próxima pessoa, de Geni, por favor, tá bem. Isso aí. tá, Estamos te vamos ouvindo, ouvir. pode falar. Bom, boa noite, meninas, porque eu sou uma senhora de 82 anos. E eu, escutando essas falas, e eu me vejo numa situação, eu fui analisando tudo, que eu não passei por nada dessas dificuldades, apesar de ser uma mulher preta. Eu tive, eu tive sorte na vida, ou sorte ou muita luta. Eu não passei por esses momentos. E agora eu me vejo nesse momento, nessa idade, com uma filha com diagnóstico de borderline. Aí vem essa culpa, parece. Eu tenho me sentido, todo aquele diagnóstico que você colocou, como você se sentiu quando você teve seu primeiro filho, para mim está refletindo agora, aos 82 anos. Quando eu vejo o estado da minha filha, que sempre foi uma 3 filhos, sem problema nenhum, um marido excelente, um pai cuidadoso. E me surge uma coisa dessa. Quando eu vejo a minha filha machucada, que ela mesma está se destruindo, que ela foi criada com todo amor, eu tenho me sentido muito mal, muito mal mesmo. Eu estou fazendo terapia, eu fui indicada, e as pessoas dizem, você não tem culpa, é uma doença. Mas é uma doença que vem da onde? E eu tenho sido bastante cobrada por ela, por algumas coisas que ela não lembra da infância. E ela fala para mim, mãe, mas como que você não lembra? Você tem que me ajudar. Então, a gente acaba sendo muito cobrada. Então, os filhos, na verdade, são filhos para sempre. Né? E quando eles são pequenos, a gente acha que vai ser eterno, que vai ser sempre muito bom. Né? E eu tenho uma vida tranquila, gente. Quando eu me aposentei, eu sou contadora. Quando eu me aposentei, que eu saí da capital, que eu vim para o interior, porque eu queria sossegar, foi onde eu entrei nos movimentos sociais, mas porque eu me sentia muito bem, muito bem. E aí, quando eu vejo, eu estou com esse problema na minha casa, na minha frente. Então, eu tenho ajudado pessoas e não consigo ajudar minha própria filha. É muito difícil, é muito difícil, é muito difícil. E é isso. Quando eu vi o tema, eu fui procurar saber o que que era. Falei, puxa, eu não tive nada disso. Lá, meu primeiro filho eu tive aos 28 anos, e eu não passei por nada disso. É agora, na época, que eu penso que está tudo tranquilo, que está tudo sossegado, começou esse dilema. Tem uns 3 anos já. Eu tenho um neto com 20 anos que também, agora todo mundo tem problemas mentais, problemas de saúde, e a minha vida mudou completamente. Aquela vida tranquila que eu tinha, que não é por falta de dinheiro, não é por falta de apoio, não é por falta de nada, mas é a culpa que a gente pensa que a gente tem. Pode todo mundo dizer, a culpa não é sua.
Mas sempre você vai ficar com essa marca que você não cuidou bem da sua filha, sabe? E é justamente, eu tenho dois filhos homens, só elas e menina, não tenho problema nenhum com eles. E uma pessoa sempre para frente, gostava de tudo, de esporte, de pintar. Eu vejo agora ela sempre para baixo. Aí eu fico pensando, eu sou uma mulher velha, por que que a minha filha está desse jeito e eu não, sabe? E essa culpa permanece. É isso, Roberta. E eu fui pesquisar, fui ver. Eu falei, puxa, eu não tive isso durante as minhas gravidezes, mas estou tendo agora. É quase a mesma coisa. É isso. Sinto muito, Obrigado querida. pelo espaço. E quando eu recebi a confirmação da aula, falei, é um lugar de desabafo, realmente. Porque Obrigada, querida. o marido, por mais que ele te acompanhe, ele não te entende. O sentimento deles é Uhum. diferente, é totalmente diferente. É muito diferente. Ele sofre também, mas é diferente. Mãe é mãe. É isso, minha gente. Obrigada para vocês. Boa noite. Obrigada, querida. Um abraço para você, dona Geni. Obrigada, Jenny, de verdade. Me vejo muitas das minhas mais velhas também refletidas em você, então, para mim, é um afago. E fico feliz também que a gente consiga alcançar você, né? Porque esse é um grande desafio desses espaços digitais também. Alcançar outras gerações, outros recortes, estamos felizes. Sim. A gente vai na nossa última intervenção agora, Mariana Ferrari, depois a gente encerra. Pode ir, Mari. Olá, estão me ouvindo? Uhum. Roberta, obrigada. É, foi, eu vou me controlar também para não chorar, porque eu vim até pro quarto aqui, porque estou passando por um momento mais delicado. Sou uma das fundadoras da causa, estou aí com as meninas na gestão, só que faz 10 meses que eu me tornei mãe. Hum. E, e tá, assim, tudo que você falou, ou quase tudo, né, porque tem, obviamente, algumas partes que não me atravessam, mas muitas delas eu me vi ali, principalmente na culpa, no baby blues, que eu achava que era baby blues, mas vi que não é, porque já faz 10 meses, e, e a minha culpa não passa, né? É por isso que eu falei, como que a gente faz para se ver mulher de novo, sem ter a culpa? Porque eu saio, às vezes, eu, sei lá, vou num almoço, alguma coisa, né, que eu, para mim, encontrar umas amigas, aí eu já fico apreensiva, me sinto culpada que eu tinha que estar em casa, que eu tinha que estar com a bebê, ou se eu não levo a bebê, né, e assim, ao mesmo tempo que ela é a coisa mais importante na minha vida, em tudo, assim, aquele amor absurdo, é, tem todas as contradições, né, então, assim, queria te agradecer, entendi um pouco mais sobre mim, sobre a minha situação. Não posso mais dizer que eu tenho baby blues, porque é isso, eu acho que, na verdade, tem essa questão da depressão pós-parto, mas também fico me questionando, porque eu tenho rede de apoio, eu tenho meu parceiro, e como que eu posso estar sentindo tudo isso, né? Então, essa questão da invalidação do que a gente sente, então, acho que, nossa, foi muito importante essa aula, eu queria realmente te agradecer. E eu, assim, só eu sei o esforço que eu fiz para estar aqui essa 1h30, 1h40, que eu fiquei, não consegui trabalhar hoje o dia inteiro, só fiquei, quer dizer, vem a questão do trabalho invisível que a gente faz, né, de pensar em tudo, na casa, na bebê, na rotina, mas assim, não consegui abrir o computador, mas eu falei, eu preciso assistir a Roberta falando, eu preciso, né, compartilhar, porque é exatamente esse o momento que eu tô passando, óbvio, né, não sei se seria burnout, se seria um misto de coisas. Estou tendo que tomar um remedinho, sim, para ajudar, porque a minha culpa ela é muito latente. Então, é isso. Queria agradecer você, agradecer esse espaço. Fiquei muito feliz, né, quando eu vi o tema. E é isso. Muito obrigada, Obrigada. Maria. Obrigada. E a culpa, quando você fala da culpa, né? A dona Digeni acabou de falar, né? Ela com 82 anos, a culpa tá.
atrelada ali. Eu não sei se um dia passa, sabe? Porque É, às vezes eu eu fico muito pensando nisso, porque eu fui mãe, eu tenho 41 anos, né? Eu fui mãe com Uhum. 40. E eu falo, ai meu Deus, será que eu sinto isso por causa da minha idade? Será que se eu fosse mais nova, talvez eu não fosse, né, me sentir tão culpada de tudo? Outro dia eu caí com a bebê, eu quase morri, porque eu me senti totalmente culpada dela ter caído junto comigo, sabe? E tudo. Qualquer coisa eu me sinto extremamente culpada. E aí eu Sim. fico pensando na questão da idade, fico pensando em. A gente fica tentando buscar, né, o que faz com que a gente sinta isso. E Mas acho tem que tudo que você falou foi muito esclarecedor, assim, de tem que. uma frase que fala, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Então ela está atrelada na gente. E quando você fala isso, né, e é tão interessante porque eu vejo que isso é muito de nós mulheres e por isso que para mim não tem como descolar da questão do patriarcado, do machismo, sabe? Porque o homem sai, né, às vezes a criança está lá no hospital, o homem sai com os amigos, vai jogar bola, joga videogame, tem um momento de lazer, mas a gente não, a gente fica com essa questão, porque é como se a obrigação fosse somente nossa, né? Como se falou, sair com as minhas amigas, ficar pensando, tinha que estar lá com a minha filha, tinha que estar ali cuidando da criança, né? Então, Não, eu não assim, consigo descer 2 andares para fazer uma caminhada. Aí você faz, você vê, tipo, que nem foi muito importante também o que você falou das redes sociais, né? Que a gente vê gente que acabou de parir e tá voltando a uma vida normal, mas quantas babás esquece ela do tem, quantas entorno, né? pessoas ela tem ali em volta, né? E a gente não. Exatamente, exatamente. Então, repito, né, desconstruir essa questão dessa romantização e principalmente, né, lembrar que o Instagram é só uma maquiagem, acho que nos fortalece. E ouvir relatos, né, Obrigada. das mulheres, outras Sim, sim, mães. nossa, muito, muito importante. Só que aí a gente cai naquele mesmo lugar de, será que meu sofrimento é válido, né? Porque Sempre é tem válido. tantos outros, né? E acho que tudo que você falou com relação a isso também foi muito importante. Sim. Obrigada a todas as falas também aqui, acho que todas são muito potentes e importantes. Obrigada. Obrigada, querida. Obrigada, Mari. A Mari se apresentou, vocês ouviram, né? Ela é uma das gestoras da casa, fundadoras, na verdade. Então, para a gente é muito importante que ela também possa estar nesse espaço. Mari foi e é muito importante para a construção de espaço como esse. Então, tamo junto, Mari. Se precisar, sabe, você pode contar. Se precisar, a gente vai até aí ficar segurando essa bebê para você descer para fazer caminhada. Deixa na Ai, nave delícia. com a gente. Deixa o bebê na nave. Pega para E pampa. dormir também. Dormir Meu também. Quando minhas filhas eram pequenininhas, tinha comer ou dormir, dormir, tomar banho ou dormir, dormir. Fazer É exercício isso. ou dormir, dormir. Conta com a gente, mano. Estamos aí. Bom, galera, chegamos ao fim. Queria agradecer todas vocês que estiveram aqui até agora. Vou reforçar aqui para assinarem a lista de presença. Vou jogar o link aqui de novo. A gente esteve em 95 mulheres aqui a noite toda e 70 assinaram, então quero que as outras 20 que não assinaram, por favor, assinem. Mas eu estou muito feliz de a gente ter batido esse quórum. Eu fico feliz e triste ao mesmo tempo, eu confesso, porque isso demonstra a importância e não é só a importância simbólica e política, mas a verdade é a necessidade da gente estar entre mulheres e falar sobre isso. Fico muito, muito, muito feliz. Espero que a gente possa começar de novo. Vou passar para a Roberta se despedir. Vocês vão receber um e-mail que vai ter o link para assistir a aula de novo, o link da lista de presença se vocês não conseguiram assinar enquanto estavam na aula, e o link da próxima aula para vocês se inscreverem e guardar seu lugar, tá bom? Então, Roberta, tá com você para se despedir. Então, mais uma vez, eu quero te agradecer, tá, de você, toda a equipe, pela confiança, pelo convite, e agradecer a todas que estão aqui presentes, a toda a troca que nós tivemos. Infelizmente, não deu para eu ler tudo, né? Mas o pouco que eu li aqueceu muito meu coração. Sintam-se abraçadas, aquelas que estão com o coração, né, apertadinho, e foi um prazer estar aqui. Muito, muito obrigada mesmo, tá? Um beijo.
Obrigada, gente. Vou parar a gravação e vou deixar aqui para vocês irem saindo. Beijos, até dia 22.